Olá, meus amigos, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Olá. Meu querido amigo Tarcísio, que alegria ter você aqui conosco, um grande irmão que a vida me deu. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Vamos só aguardar um pouquinho para ver se mais pessoas entram. Olá, meus amigos. Lisiânia, seja bem-vindo. Elton, querido, seja bem-vindo. Dariane, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra, à nossa live, né? Palestra aqui da Fundação Adolfo Fritz. Olá, 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 sejam todos bem-vindos. Wívia, seja bem-vinda. Carlos, sejam todos muito bem-vindos. Então, meus amigos, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né, dividindo a minha casa com vocês, o meu lar com vocês, né? Todos vocês trazendo essa energia, essa alegria aqui para mim. E nós vamos ter um bate-papo hoje, né? Um bate-papo muito interessante sobre a prece. Olha só que tema interessante. A eficácia científica de uma prece. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. E já que a gente falou de prece, né? A gente sempre inicia com uma prece, né? Assim como a gente faz lá no Centro Espírita, ok? Então eu convido todos vocês a fecharem os olhos, se quiserem, a entrar em sintonia com os seus mentores espirituais que estão aí pertinho de vocês, não como um ritual, mas como uma forma de sintonizar de forma mais segura. Então rogamos a Deus, nosso Pai, de divino amor e divina bondade, rogamos a Jesus Cristo, nosso Mestre querido, a Maria Santíssima, a toda a equipe médica do Dr. Fritz, que esteja ao lado de cada um de nós e que cada informação possa ser absorvida pela nossa mente e incrustada em nossos corações. Que possamos sentir a leveza da paz num estado constante de prece, como dizia Emmanuel. Rogamos a Jesus, aos bons espíritos, que estejam conosco, nos intuindo, nos amparando, e na casa de cada um de vocês essa noite. Que assim seja. Olá, meus amigos. Então começamos, né, a nossa conversa oficialmente. Uma alegria estar aqui. Agradeço aos nossos amigos da Fundação Adolfo Fritz pelo convite para dar essa palestra virtual aqui para vocês, tá? Estou muito feliz. Uma casa que sempre me acolhe com muito amor. Agradeço. Sintam-se todos abraçados, trabalhadores da casa e todos aqueles que estão aqui conosco ao vivo nessa live. Uma alegria muito grande. Então vamos lá, né? O que a gente vai falar hoje? Nós vamos conversar sobre a eficácia científica de uma prece, né? E nós vamos dividir a nossa conversa da seguinte forma. Nós vamos, primeiro, falar o que a prece faz dentro da gente. Como é que ela mobiliza energeticamente todo o nosso conteúdo físico. Depois, nós vamos falar o que a prece faz no entorno da gente, em volta da gente. Para saber como é essa conexão que a gente pode fazer
em relação à prece, em relação aos nossos irmãos menos infortunados, né? Que alguns chamam de obsessores. Por fim, aliás, depois, né? Não por fim, nós vamos, né? Falar à luz do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que serve e qual é a finalidade da prece. E por fim, um presente para vocês. Eu vou ensinar a vocês uma prece, não uma prece em si, mas uma forma de fazer prece que vai potencializar milhares de vezes a energia da tua prece. No final, esse vai ser o meu presente para vocês que ficarem comigo aqui até o final. Eu vou ensinar a vocês um modo de fazer prece que, se você fizer, a tua vida vai mudar completamente. Tá bom? Você vai se conectar com os teus mentores, vai se conectar com a espiritualidade e, de forma científica, já medido, vai aumentar milhares de vezes a energia da tua prece. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa jornada de hoje. Let's go! Let's go! Vamos nós! Meus amigos, Jesus é o amigo incondicional das nossas vidas. Isso é fato. Ele nos ensinou tudo dentro do Evangelho. Absolutamente tudo. Eu costumo dizer, que para quem já acompanha as minhas palestras sabe que eu sempre falo isso. Eu sempre digo que quando a gente compra um aparelho celular, esse celular ele vem com um manual de instruções para aprender a usar bem. Quando a gente compra um aparelho de TV, ele vem com um manual de instruções para aprender a usar bem. E nós, que nos relacionamos, e nós que pensamos, e nós que amamos, não teríamos também um manual de instruções? Claro que nós temos. É o Evangelho, meus amigos. O Evangelho é o manual de instruções da nossa própria vida. E Jesus falou tudo, absolutamente tudo. Só que ele falava por parábolas. Por quê? Porque naquela época o espírito humano ainda engatinhava saindo da selvageria e não conseguia conceber conceitos muito sofisticados para aquela época, como lei de ação e reação, como reencarnação, como multiplicidade dos planos espirituais, tudo isso. Então Jesus falou tudo abertamente, só que ele falou por parábolas, né? Ele falou sobre tudo. Uma vez me perguntaram, mas Osni, Jesus não falou de reencarnação? Disse, claro que ele falou. Claro. Quem não lembra daquela passagem quando Nicodemos, o doutor da lei, já tocado pelas palavras de Jesus, procurou Jesus lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, na calada da noite, e disse, mestre, eu sei que tu és da parte de Deus, porque ninguém diz o que tu dizes. O que fazer, mestre, para alcançar o reino dos céus? E Jesus disse, em verdade te digo, que para alcançar o reino dos céus, terás que nascer de novo. E ele não entendeu, mas como, mestre, eu poderei voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus então redarguiu, dizendo, mas, Nicodemos, tu que és doutor da lei, desconhece essas palavras? E ele saiu ali meio cabisbaixo, né? Mas no livro A Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos revela que naquela mesma noite, Jesus vira-se para Pedro e Tiago, que estava ali, e revela para eles dois, né, o mecanismo da reencarnação, utilizando inclusive essa nomenclatura para diferenciar de ressurreição. Então Jesus falou sobre tudo, falou sobre lei de causa e efeito, né? Quem não lembra lá, quando Jesus foi preso no Monte das Oliveiras e Pedro, que era o mais velho de todos os apóstolos, contava com 45 anos na época, o mais novo era João, contava com 16 para 17 anos na época, e Pedro desembainha uma espada e corta a orelha de Malcom, um pretoriano romano que prendeu Jesus. E Jesus disse, Pedro, eu fico imaginando a cena, Pedro, embainha a tua espada. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha aí, né? Então Jesus falou sobre tudo, só que ele falava por parábolas, porque ele não podia dizer tudo. E numa determinada parte do Evangelho, Jesus, ele diz, olha, quando fordes orar,
Não façais como os hipócritas e fariseus, que rezam nas esquinas e nas sinagogas para serem vistos. Quando fordes orar, recolhe-te no silêncio do teu quarto, quarto íntimo. Recolhe-te no silêncio do teu quarto e ora em segredo, porque o Pai que tudo vê em segredo te escutará e te recompensará. Então ele dá uma dica valiosa. E ainda assim as pessoas ainda ficam, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas mestre, como é que eu faço para orar? E ele, né, no seu gesto de humildade, ressoou a mais linda canção que se tem notícia nesse planeta, desde a sua criação. O Pai Nosso. Ele nos ensinou um modo de falar. E até então Deus era alguém muito distante. E ele virou e falou, não, ele é um pai. Ele é um pai com o carinho, com o amor que essa expressão pai representa. Então ele trouxe Deus para mais perto de nós. Isso. A espiritualidade, eu ainda me lembro palavras do Dr. Fritz em um dos trabalhos que acompanhei lá na Fundação Adolfo Fritz. Ele sempre dizia, brasileiros, nós, espíritos, sem o corpo físico, estamos do vosso lado o tempo inteiro, só esperando a vossa disposição para nos sentir e para nos escutar. Então a espiritualidade não está longe da gente. Ela está junto da gente o tempo inteiro, só esperando a nossa disposição para nos conectar com eles. Simples assim. Então Jesus falou sobre tudo no Evangelho. E Kardec veio, né, para apertar a tecla SAP. Ele veio para traduzir algumas coisas, né, já que se passaram 1900 anos e pacientemente, Jesus aguardou a época das inquisições irem embora, os médios acusados de bruxaria jogados nas fogueiras da Idade Média, pacientemente, um século de luzes, que é o século XIX, para trazer essa boa nova. E a ciência, já que o Espiritismo tem um tripé, ele é filosofia, porque nos faz pensar na condição humana. O que a gente precisa fazer hoje para ser melhor do que ontem, amanhã para ser melhor do que hoje. Ele é uma religião, religare, nos religa à espiritualidade, ao plano espiritual e à fonte que tudo é, que é Deus. E ele é ciência. Por quê? Porque tudo o que Kardec falou, tudo vem sendo paulatinamente comprovado pela ciência. Quem já assistiu o filme do Kardec, lembra? Quando ele foi expulso da Sociedade Científica de Paris, exatamente por causa de uma pergunta. Ele pergunta, que é matéria? E os espíritos respondem, matéria é energia condensada. E todo mundo chamou Kardec de maluco, isso em 1857, na publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, às 19h30, na livraria Danty, no Palais Royal, em Paris. E lá, meus amigos, né, todo mundo chamou Kardec de maluco. E quase 100 anos depois, em 1946, uma das maiores descobertas da ciência moderna, o átomo. Se eu pegar um pedaço do meu dedo, se eu pegar um pedaço dessa mesa, se eu pegar um pedaço dessa estante e colocar num microscópio, eu vou encontrar átomos. Prótons, elétrons e nêutrons. E 50 anos depois, em 1997, todos aqui já estavam crescidos e criados. Lá na divisa com a Suíça, num acelerador de partículas, eles fizeram com que o átomo se chocasse. E dali surgiram partículas subatômicas, os quark-tops, os bósons de Higgs, os mesons, os gluons, os fótons. Ou seja, ponto para Kardec. Matéria é energia condensada. Então a ciência vem comprovando. As pessoas dizem, Osni, nas suas palestras você fala muito de ciência, porque eu sou um cientista.
Então eu sempre abordo o lado científico, fazendo uma conexão com o lado espiritual. Porque sempre que se falou em ciência e religião, foi um para um lado e um para o outro na história da humanidade. E aqui o Espiritismo veio para unir ciência e religião. E agora ciência e religião andam de mãos dadas. De mãos dadas. Então, meus amigos, fazendo uma abordagem científica, no ano de 1995, na Universidade da Califórnia, um neurocirurgião chamado Michael Pessinger, muito conhecido na Universidade da Califórnia, ele resolveu promover uma pesquisa de campo. Ele pegou aproximadamente 2.500 pessoas, jovens, adultos, crianças, idosos, pessoas em estado terminal, pessoas que gozavam de boa saúde, atletas, pessoas que acreditavam fervorosamente em Deus, pessoas que se diziam céticos. E a pesquisa do Dr. Michael Pessinger consistiu em quê? Meu querido amigo Paulo James, seja bem-vindo! Olha aí, um grande abraço a todos vocês. E essa pesquisa do Dr. Michael Pessinger, em 1995, consistiu em quê? Ele pegou essas pessoas, colocou eletrodos no cérebro dessas pessoas e colocou essas pessoas numa máquina de fotopósitrons que tirava fotos da atividade cerebral dessas pessoas. E submetia essas pessoas a diferentes sensações, lembranças amargas, lembranças felizes, música clássica, heavy metal, calor intenso, frio excessivo, né? E submetendo essas pessoas a diferentes sensações, fotografando a atividade cerebral dessas pessoas. O objetivo da pesquisa era uma só: descobrir quais eram as partes do cérebro que reagiam às diferentes sensações. Pronto, a pesquisa foi feita e acabou-se. Só que lá na Universidade da Califórnia havia um outro neurocirurgião indiano, radicado nos Estados Unidos, de nome Nuraya Mahachandran, ou Dr. Mahachandran, como ele é conhecido. Desculpa. E vocês sabem que os indianos, eles são profundamente espiritualizados. Profundamente espiritualizados. E o Dr. Nuraya Mahachandran, ele teve uma ideia. Ele resolveu pegar toda a pesquisa do Dr. Michael Pessinger, que era um homem muito cético, e resolveu analisar sobre um outro foco, um foco espiritual. Espiritual. E o que ele encontrou foi simplesmente estarrecedor. Estarrecedor. Ao ponto dessa pesquisa, no ano de 1996, concorrer ao Nobel de Medicina, mas não foi a pesquisa vencedora. O que ele descobriu foi estarrecedor. Ele descobriu que, independente da idade, do sexo, independente da condição social, independente da condição de saúde da pessoa, inclusive aqueles que se diziam céticos, todos, sem exceção, reagiram da mesma forma ao mesmo estímulo. Reagiram da mesma forma ao mesmo estímulo. Que estímulo é esse? Ele percebeu que sempre que se falava em Deus perto dessas pessoas, uma luminosidade se acendia na mesma área do cérebro dessas pessoas. E não importa, a pessoa podia ser a mais cética do mundo, não importa se gozava de boa saúde ou em estado terminal, não importa. Sempre que se falava em Deus perto dessas pessoas, uma luminescência se acendia numa área do cérebro dessas pessoas. Pois bem, que área é essa? Meus amigos, logo atrás dos lóbulos pré-frontais, existe uma região chamada hipocampo. E dentro dessa região do hipocampo, há uma pequena glândula chamada epífise, ou glândula pineal. Essa glândula pineal, que é feita com cristais de apatita, segundo estudo feito profundo pelo Dr. Sérgio Felipe, professor de medicina em São Paulo,
Essa glândula é a glândula que liga o espírito ao corpo, que recebe a informação do espírito e decodifica para o corpo. E lá no livro Os Mensageiros e Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, psicografia de Chico Xavier, ele também falou sobre isso, que a glândula pineal é a glândula que liga o espírito ao corpo. E o que eles perceberam é que sempre que se falava em Deus perto dessas pessoas, a glândula pineal se acendia dentro da atividade cerebral dessas pessoas. Ou seja, o que a ciência descobriu é que a prece é um interruptor de luz. Que quando nós fazemos uma prece, uma luminescência se acende dentro da gente. E o que é mais curioso, sabe o que é? Acompanhe esse raciocínio comigo. É que, meus amigos, a ciência levou 4.000 anos para comprovar cientificamente o que os indianos já sabiam. Porque os indianos, há 2.000 anos antes de Cristo, já utilizavam uma expressão quando eles queriam cumprimentar alguém. Todo mundo já escutou. Eles sempre que vão cumprimentar outra pessoa, eles falam Namastê. Namastê. Que significa o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Olha que lindo. Ou seja, a ciência chegou no ponto de Deus dentro de nós. Olha que interessante. A ciência encontrou a fagulha de Deus dentro de nós. Isso é muito interessante, muito importante, meus amigos. Muito. Para quem quiser depois procurar sobre essa pesquisa, coloca no Google, pesquisa o ponto de Deus, que ficou conhecido como ponto de Deus, o nome da pesquisa que foi feita. E é interessante, pessoal, sabe o que é? Aprofundando só um pouco mais, tá? A nossa Terra, o planeta Terra, só se chama Terra por pura ironia do destino. Porque 86% do nosso planeta, a estimativa de que 86% do nosso planeta é feito de água. E por que é feito de água? Acompanhe esse raciocínio. É feito de água porque a água é o único condutor universal de energia. Ou seja, 100% da energia que passa pela água é conduzida, nada se dissipa, nada se perde. Por exemplo, eu estou aqui com um ventilador ligado. Esse ventilador está ligado há mais ou menos 1 hora. O ventilador, ele usa para conduzir a energia o cobre. Parte da energia que passa pelo cobre é dissipada se transformando em calor. A água não. A água não dissipa, ela não perde. Toda a energia que passa pela água é conduzida. Por isso é que existe água, meus amigos, até na umidade do ar que a gente está respirando, para que a gente sinta as energias de Deus chegando até cada um de nós. Olha que interessante. Muito legal, né? Muito legal. E agora vamos para as nossas aulas de biologia. Quem lembra das aulas de biologia, dá um joinha aí, dá um ok. Quem conhece a biologia, vamos lá, participem. Então, vamos para as aulas de biologia. Lá nas aulas de biologia, o nosso professor disse que 75% do corpo humano é feito de água. Olha só, por quê? Por quê? Porque quando a gente faz uma prece, a gente acende a nossa glândula pineal e a água que existe em nosso corpo conduz essa energia para todas as células do nosso corpo, criando um campo energético em torno de nós, que a ciência já descobriu desde 1948. Em 1948, quando começaram a criar os eletrodomésticos, eles precisavam medir a radiação desses eletrodomésticos para saber se eles não afetavam a saúde humana. E tem um aparelhozinho assim que mede a radiação. E, por descuido,
Um dos cientistas que estavam lá medindo a radiação virou para um ser humano e o aparelho começou a medir um campo de radiação, de energia em torno do corpo humano. E esses cientistas se utilizaram de uma expressão também indiana para denominar aura. É a nossa aura. Olha só que interessante. E eu não sei se vocês sabem disso, que é o mais legal de tudo. E aí todo mundo vai fazer prece depois dessa informação. Meus amigos, quando a nossa aura, ela mede entre 20 e 40 centímetros. Quando nós entramos em prece, a nossa aura quadruplica de tamanho. Quadruplica. Se sua aura é de 40 centímetros, ela vai para 1,60 m. E quer saber de uma parada? Não tem obsessor no mundo que fique perto. Não tem. Porque ele não consegue acessar devido às tuas boas vibrações e à manutenção psíquica do teu campo e gradiente energético. Isso é física quântica pura, gente. É física quântica pura. Então, a prece é um interruptor de tomada que a gente aperta e liga um campo de proteção em torno de cada um de nós. Olha só que interessante. Então, vamos fazer mais prece. Tudo bem? Bom, e o que a prece faz, já que a gente já viu como é que ela trabalha dentro de nós? O que a prece faz em torno da gente? Vocês já viram as preces no centro espírita? Geralmente o dirigente, ele chega e diz assim: meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus. Não é assim? Pois é exatamente isso que acontece. A prece eleva o nosso pensamento, eleva o nosso gradiente vibracional, fazendo com que a gente desconecte do canal número 1, canal número 2, leia-se, canal dos obsessores, e se conecte com o canal 10, 15, 20 e 30, canal dos nossos mentores espirituais. Olha só que interessante. Meus amigos, na verdade, essa palavra obsessão, apesar de parecer nome de filme de terror, nada mais é do que um acesso. Ob significa inferior, sub. Seção é acesso. É o acesso de espíritos inferiores. Inferiores não significa maus, perversos necessariamente. Às vezes, simplesmente mal intencionados ou que precisam de um esclarecimento para poder voltar a seguir no caminho da luz. E aí o que acontece? Existem obsessores de outras vidas, né? Que aqui ninguém é santo. A gente está aqui, não está no patamar de um Chico Xavier, não está no patamar de um Emmanuel, de um André Luiz, de uma Madre Teresa de Calcutá. É porque a gente fez muita besteira nessa jornada. Então a gente precisa se reajustar através do amor, através do perdão. Mas se eu disser para vocês, vocês não vão acreditar. Meus amigos, 95% dos nossos obsessores são adquiridos, nessa vidinha bem aqui. Pela nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Jesus é e sempre foi o nosso maior exemplo de reto pensar, reto falar e reto agir. O que ele pensava era o que ele falava, era como ele agia. Isso é congruência espiritual que nós precisamos ter. Então, meus amigos, a maioria dos obsessores são dessa vida. E como é que funciona? Você às vezes está com uma raiva muito grande na tua casa, eu estou chateado com alguma coisa, eu estou revoltado com alguma coisa. E aí você bate a porta muito forte, pá! Tem um espírito que vai passando bem ali na rua. Diz, oxe, por que o Osni bateu essa porta? Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. E aí ele se aproxima. E quando ele se aproxima, ele encontra alguém que passa pelas mesmas dores que ele passou. Depressão, ansiedade, traição, alcoolismo, drogadição e tantas outras coisas. Aí sabe o que ele faz? Ele fica ali do lado, porque isso, conforta ele. Ele vê que não está sozinho.
É mais ou menos assim, tô chateado porque roubaram meu celular. Poxa, furtaram meu celular, que absurdo, celular novinho. Aí eu encontro com um amigo, né? Com, sei lá, com o João, um amigo qualquer. E aí, João, como é que você tá? Ele, rapaz, não tá bom não. Por que, João? Porque roubaram meu celular. Mentira. Meu Deus, senta aqui, vamos conversar. A gente entra em tamanha sintonia. Por que, que o mundo tá ruim? Por que, que tem muito ladrão no mundo? Por que, que é tanta corrupção? A gente passa 2 horas conversando ali em sintonia, a gente nem percebe. E um conforta o outro, porque tá vendo que não tá sozinho na sua desgraça. É mais ou menos assim. E aí o que acontece, meus amigos, é que se forma um processo obsessivo. E quando você tenta se libertar, o obsessor diz, não, peraí, eu não me libertei. Eu não me libertei, por que eu vou libertar alguém? E aí ocorre um processo chamado obsessivo. Pois bem, a forma mais eficaz de você quebrar um processo obsessivo assim, ó, é através da prece. Quando você faz uma prece sentida, vinda do coração, vinda do teu coração, você sai do canal dos teus obsessores, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Eu tô dando, tem nada a ver com canais de televisão, tá? Só dando um exemplo, tá? E você começa a sintonizar lá com o canal 200, 300, 400, que é o canal dos teus mentores espirituais. O problema é que a gente pensa tanto nos nossos obsessores que termina entrando em sintonia com eles. E esquece que nós temos mentores também. Espíritos que fazem parte da mesma mônada, do mesmo eu sou, que já evoluíram mais do que a gente e vêm segurar na nossa mãozinha para que a gente evolua também. Né? É assim que funciona. Então faça prece. Internamente, crie um campo de proteção em torno de você. Externamente, te conecta com a boa espiritualidade. Espíritos que se preocupam contigo e te querem bem. Tá bom? Beleza, mas como fazer essa prece, Osni? Como fazer a prece? Vamos para o Evangelho. O Evangelho é um manual de instruções? Então vamos lá. Quando fordes orar, não façais como os hipócritas e fariseus que rezam nas esquinas e nas sinagogas para serem vistos. Recolhe-te no silêncio do teu quarto, do teu íntimo, e ora em segredo, porque Deus, que tudo vê em segredo, te recompensará. Meus amigos, é assim que se ora. Não precisa que os outros vejam, não precisa degolhar o terço no meio da sala com a cabeça no feijão que está queimando, com a cabeça nos problemas da vizinha que largou o marido. Não! Centraliza o teu eixo e faz a tua conexão espiritual verticalmente. Só você e Deus. É um papo reto que você toma com Deus ali, conversando com Ele como eu estou conversando com vocês aqui. Mas, Osni, eu quero algo mais seguro. Então vamos para o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que o capítulo 17 diz? Que a prece serve para 3 coisas. Olha só. Tá? 3 coisas. Pedir, louvar e agradecer. Meus amigos, vamos lá. Todo mundo aqui nessa live, todo mundo aqui nessa palestra só faz prece para agradecer. Obrigado, Senhor. Eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo que eu quero. Obrigado, Senhor. Não é não? Vocês não mintam pra mim. Todo mundo aqui só faz prece para agradecer. Brincadeira, eu também peço um bocado também. Meus amigos, nós podemos pedir, louvar e agradecer. Ah, mas a maioria só pede. Gente, não tem problema nenhum em pedir. Você só pede para quem você sabe que tem condições de te dar. Quando você pede, você reconhece um poder maior do que o seu, que tem condições porque pode tudo, que é Deus. Alguém que já chegou numa padaria pedindo 1 quilo de carne? Não, porque o padeiro não tem condições de te dar. Alguém já chegou no açougue pedindo 12 pãezinhos franceses?
Não, porque o Magarefe também não tem condições de te dar. Você só pede para quem você sabe que tem condições de te dar, que tem mais poder do que você, porque você não está conseguindo sozinho. Então é conexão do mesmo jeito, não tem nada errado. Aí eu me envergonho porque eu só sei pedir, eu só sei pedir. Tem problema não. A prece serve para as três coisas: pedir, louvar e agradecer. Tá? Mas o que eu peço? Como eu peço? Isso é muito interessante, né, pessoal? Porque lá no livro, Entre a Terra e o Céu, se não me engano, né, tem uma passagem que André Luiz vai na casa... André Luiz, ele tá com o seu mentor espiritual, né? E ele tá analisando como é que funciona o mecanismo da prece. E eles vão até uma igreja no centro de São Paulo, e lá eles veem muitos padres revoltados, né, porque não encontraram um paraíso, né, espíritos de padres muito revoltados com Deus, aquela coisa toda. E de repente, eles veem uma senhora entrando pelo meio das fileiras e caminhando até o altar e se ajoelha ao altar. E essa senhora tinha um rastro de luz imenso em torno dela. Imenso, né? E aí eles, não, vamos escutar aqui o que ela está dizendo, quais são as preces dela, vamos lá. E aí eles começaram a escutar o que ela pedia. E ela pedia assim: meu Deus, ilumina a cabeça do professor do meu filho para dar uma nota boa para ele na prova de amanhã. Essa era a prece. A senhora muito humilde, mas ela tinha muitos méritos, porque era muito caridosa. Apesar de não ter muito para si, ela sempre estendia as mãos para o próximo. E aí, meus amigos, sabe o que aconteceu? Entraram duas entidades. Uma entidade começou a dar um passe nela, outra entidade começou a anotar num caderno de notas, e as duas entidades saíram dali. E André Luiz diz, vamos acompanhá-los para que a gente possa tomar as observações necessárias, até para escrever o livro também. E as duas entidades saíram dali e foram na casa dela. Meus amigos, véspera de prova, 3 horas da tarde, e o menino estava dormindo. Esse não quer passar. Né? Esse não quer passar. E o menino estava dormindo. E aí, ela tinha muitos méritos, né? Ela tinha muitos méritos, muitos bônus horas. E aí, de repente, uma das entidades começou a dar um passe naquele garoto longitudinal. E de repente ele acordou, né? Sentou na cama, se espreguiçou um pouco, olhou para a escrivaninha, levantou, foi até a escrivaninha, sentou meio de lado, começou a folhear o livro. 10 minutos depois, o garoto estava estudando para a prova. Ou seja, como foi que ela pediu? Como foi que ela pediu? Ela pediu assim: meu Deus, ilumine a cabeça do professor do meu filho para dar uma nota boa para ele. Como foi que Deus atendeu? Meu Deus, ilumina a cabeça do meu filho, para que por méritos próprios, para que por responsabilidade própria, pelo seu próprio esforço, possa galgar uma nota boa que lhe aprove naquela prova. Olha só, se Deus atendesse todos nós de acordo com o nosso ego, com o nosso umbigo, todo mundo aqui já tinha ganhado na Mega Sena. Todo mundo. Né? Porque sempre teve alguém que numa prece, um ou outro aqui e acolá, oh meu Deus, e que eu seja o canal dessa riqueza toda, mega da virada. Todo mundo já deve ter dito isso uma vez na vida, eu tenho certeza, tá? Então, meus amigos, Deus atende, a espiritualidade atende, através dos seus emissários, da forma que nos auxilie a nos tornar pessoas melhores, forma que nos auxilie a crescer, expandir a nossa luz, a nossa luminosidade. Olha só que interessante. Então nós aprendemos aqui o que a prece faz dentro da gente, tá? Aprendemos aqui o que a prece faz no entorno da gente. Aprendemos aqui que a prece serve para pedir, louvar e agradecer, que mesmo que você peça, tá tudo certo, tá? E você aprendeu que tudo o que você pede, porque bateis e a porta se abrirá, né? Todo aquele que bate, a porta se abre. Tudo, não estou falando alguma coisa, tudo o que você pede,
Deus te dá, a espiritualidade te dá. Mas não dá como você quer, de acordo com o teu umbigo, te dá de uma forma que seja melhor para o seu crescimento espiritual. Tá bom? Então, é isso. E eu disse, né, que eu daria um presente para quem ficasse comigo aqui até o final. Eu vou ensinar a vocês uma forma de fazer prece. Não é uma prece. Porque eu acho que prece, meus amigos, tem que ser uma conexão individual e informal. Um diálogo com o Criador e com a fonte que tudo é. Tá? Ah, mas então não devo rezar o Pai Nosso, não devo rezar a Maria? Não, gente. Tudo que a gente faz está gravado no fluido cósmico universal. Tudo tem um registro. Quem não lembra lá de Chico Xavier psicografando Paulo e Estevão? E vendo como se fosse uma novela tudo. Ele estava acessando os registros acásticos do fluido cósmico universal. Então sorria, tudo que você faz está sendo filmado, tá? E quando você estuda o Evangelho, quando você recita o Pai Nosso, você está acessando as energias de Jesus quando ele esteve aqui encarnado conosco e foi filmado também pelo fluido cósmico universal. Então, por isso que o Pai Nosso tem tanta força, por isso que a Ave Maria tem tanta força, tá? Porque é a gente acessando essa energia dos registros acásticos da estada de Jesus física, porque ele nunca foi embora, física aqui no nosso planeta, tá bom? Mas eu vou ensinar para vocês uma forma muito poderosa, e eu tenho certeza que se você colocar em prática, a partir de hoje, a sua vida vai mudar. E você vai lá no meu Instagram, é o @segueosni, e vai dizer assim, Osni, a minha vida se transformou, porque eu preciso desse feedback também, tá? Então, olha só, pessoal. O nome dessa prece é prece conectada em 4 etapas, tudo bem? São 4 etapas. Quando a gente vai fazer uma prece, primeira coisa que a gente faz, pedir. Ah, eu quero ir. Você nem sabe se é merecedor. Já vai pedindo? Não. Primeira coisa que você vai fazer é agradecer. Primeira fase, você vai respirar profundamente. E a cada pulso de respiração, você imagina que é mais luz e começa a agradecer. Agradeço pela minha família, agradeço pela minha saúde, agradeço pelos meus pais, pelos meus filhos, pelos meus irmãos, agradeço pelo meu trabalho, agradeço por tudo, por essa doutrina maravilhosa, né? Meus amigos, cada pulso de respiração, um agradecimento. Você faz aí umas 20 vezes. Agradece. E vai imaginando que a tua energia vai aumentando. Tá? A cada pulso de respiração, um agradecimento. Essa é a primeira fase. A segunda fase, o que você vai fazer? Você vai pedir a conexão das energias da tua prece com todos aqueles que naquele momento presente estão em prece também, seja no plano material ou no plano espiritual. Então você terminou os agradecimentos, segunda fase, meu Deus, que as energias da minha prece possam ser conectadas como uma malha magnética a todos aqueles que estão em prece nesse momento. Você vai potencializar a energia da sua prece milhares de vezes, tá? A terceira fase, você vai começar a pedir. Só que você vai pedir pedidos coletivos e altruístas. Meu Deus, olha pelas pessoas que nesse momento estão no hospital com o Covid, que eles possam se melhorar. Olha também pelas famílias dessas pessoas que não podem ter contato e ficam apreensivas. Olha pelas pessoas que estão nas ruas, pelas crianças que estão nos orfanatos. Pedidos coletivos. E a quarta e última fase, porque você também é merecedor e você merece, aí você pede para você. Sem medo e sem culpa. Se você quer trocar de carro, peça. Ah, mas eu não vou pedir isso para a espiritualidade. Peça. Tá? Você está abrindo um vórtice de energia, materializando quanticamente isso na tua vida. Ah, eu quero um emprego melhor. Meu Deus, que eu possa ter um emprego melhor, que eu possa emagrecer, né? Que eu possa ter mais saúde, que eu possa ter mais vitalidade. Peça para você.
Então são 4 etapas. Primeira etapa, você agradece a cada pulso de respiração, em umas 20, 30 vezes. Segunda etapa, você pede a conexão com todos aqueles que estão em prece nesse momento. Terceira etapa, você faz pedidos coletivos e altruístas. E a quarta etapa, você faz pedidos para você, porque você também é merecedor. Se você não achar que merece, as energias não chegam até você, porque você não abre a porta para receber isso. Tá bom? Quanticamente, né? Leiam o livro Peça e Será Atendido, do Abraham Hicks. É um livro fantástico. Peça e Será Atendido, do Abraham e Esther Hicks. Abraham é o nome da entidade. Na realidade, é um coletivo de entidades. E a Esther Hicks foi quem fez a psicografia. Muito bom. Peça e Será Atendido, que ele explica todo esse mecanismo. Ok? Tudo bem? Eita, que energia boa! Salve! Muito axé aqui pra gente. Muito axé, muito axé. Meus amigos, queria agradecer a todos vocês, tá? Por estarem aqui comigo essa noite, ok? Gratidão. Se você acha que esse conteúdo é um conteúdo relevante para alguém, marca alguém, pede para entrar aqui no canal da Adolfo Fritz, da Fundação Adolfo Fritz, e assistir essa palestra. Eu tenho certeza que vai consolar alguns corações com a graça do nosso Senhor Jesus, tá? Nós sempre concluímos com uma prece e nós vamos fazer a nossa prece. Vamos lá. Se quiserem fechar os olhos para manter o nível de vibração, Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, Jesus Cristo, nosso Mestre querido, irmão maior das nossas vidas, espíritos mentores, anjos guardiões, espíritos amigos, equipe espiritual do grande Mestre Dr. Fritz, que possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando. Sabemos que não somos de modo algum merecedores, mas ainda assim te pedimos, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tantas pessoas que nesse momento precisam de trabalho, reatar o seu trabalho com saúde e responsabilidade. Pedimos por todos aqueles que nesse momento precisam da saúde para combater as suas doenças, não só o Covid, mas as suas próprias doenças morais, se tornando hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Graças a Deus. Eita, salve! Muita energia, né? Queridos, queria agradecer mais uma vez a todos vocês por estarem aqui conosco, em nome da Fundação Adolfo Fritz. Queria agradecer aos trabalhadores da Fundação Adolfo Fritz por todo o amor, por todo o carinho, né? E sempre que me convidarem, estarei aqui com esse sorriso no rosto, porque eu amo muito vocês. Estamos conectados, de mãos dadas com Jesus. Saibam sempre disso, tá bom? Um grande beijo a todos vocês. Agradeço a todos que aqui estão, a todos que estiveram conosco aqui. E até a nossa próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, gente!